In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje na terça-feira da primeira semana do Advento, celebrando São Pedro. Pedro? Não, peraí. Ai meu Deus, é Crisólogo. Sim. São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo. Ai meu Deus. Então, doutor da igreja, né? Isso para nós hoje é importante porque nos liga com aquilo que nós realmente devemos falar. É que apareceu, bispo também, bispo também. É que apareceu finalmente um bispo, finalmente apareceu um bispo lúcido sobre a face da terra. E nada de Burke, Brandmiller, não. Nada, nenhum desses aí. Mas um conselheiro da congregação para a causa dos santos, um teólogo. Conselheiro para a causa dos santos, portanto, ligado à Cúria Romana. E se diz no Brasil se diz Dom, lá se diz Monsenhor Nicolas Bux. E agora, no dia 13 de novembro, ele veio à luz finalmente com o seu pensamento, para dizer que Francisco está errado. Francisco está errado. Mas ele diz tudo, praticamente quase, né? Tudo o que nós dizemos. Diz que Francisco é o responsável, que o Francisco cometeu heresia, cisma, e ele usa uma terceira palavra, que provoca continuamente controvérsias, provocador de controvérsias. Mas o importante é isto, Francisco caiu em heresia e provoca um cisma na Santa Igreja Católica. Agora quem queria uma autoridade já a tem, né? Porque Schneider, Burke e companhia limitada até agora ainda chamando Miller, ainda tudo chamando Francisco de Papa. Este diz a coisa, não, ele é um antipapa, como nós. Este diz, ele é um antipapa. Acho que vou começar a rezar a missa una cum Nicolas Bux. Finalmente com um bispo. Até agora não tínhamos bispo nenhum para rezar una cum. É uma boa ideia, vou examinar melhor. Deixa ele se firmar mais, né? Mas finalmente diz isto conosco. Ele é um antipapa. Agora, claro que o nosso pensamento... Bom, também nós não temos a certeza de algumas coisas, nós não temos certeza, né? E ele diz que o caminho mais ágil, rápido e fácil para depor Francisco, fala em deposição, tem que ser deposto, mas com certeza. O caminho mais fácil, ágil, rápido para depor Francisco, não obstante, porque diz ele, isso ao menos desde Amores Letícia. Sim, esse ponto é importante. Ao menos desde Amores Letícia, que a igreja está em cisma, que esse homem comete as mais graves heresias. Mas continua dizendo, e depois piora, como nós temos dito. Depois de Amores Letícia, continua e piora. Quer dizer, e ele fala dessa última aí sobre o catecismo da Igreja Católica, a dizer da pena de morte, dizer que 2000 anos a igreja e os evangelhos estão errados. E assim ele vai, diz coisas boas, o Dom Nicolas Bux.
Então, sim, agravou-se. Claro, não fala tudo, porque são tantas as besteiras feitas por esse antipapa que os cegos aí é porque não, os cegos o são porque não querem ver. Esses cegos, bispos, padres. Aí eu pergunto, e tu, ô Bento XVI, não eras o maior teólogo desta virada de século, discípulo de Hahner? Hein? Ou discípulo de Hahner? Não eras tu, depois dele? O Hahner é o grande teólogo do Vaticano II. E não és tu, depois dele, o maior... imagina. Não és tu, depois dele, o maior teólogo dessa virada de século? E não vês nada? É cego, não vês nada. Mas então, ainda diz Nicolas Bux, o bispo, que a forma mais rápida e ágil e segura para depor este demônio, este homem, né, seria realmente, ele pede um exame jurídico da renúncia de Bento XVI. Nós temos feito, é só ouvir os nossos sermões, desde o início temos feito o exame jurídico. É caso que esse exame jurídico pecha, se bate contra o fato de Bento XVI estar vivo. Né? E a cada análise, o ponto jurídico que a gente tenta invalidar a renúncia dele, ele vem lá e a defende, e a confirma. Quer dizer, de tudo aquilo que eu acompanhei e li, a mais grave foi justamente quando aquele outro, agora eu me lembro se é padre ou bispo, enfim, estão aí nos vídeos, está aí nos vídeos, denunciou todos os complôs, um amigo, sim, esse foi um amigo, um bispo amigo, acho que é um amigo, não vou dizer o nome para não, um bispo amigo de Bento XVI. Eu falei várias vezes aqui, que denunciou os complôs internos, né? Internos. Não se esqueçam que um ano antes da renúncia, um bispo, um cardeal da igreja, lá em terras do Extremo Oriente, avisou e denunciou, dizendo que dizendo que Bento XVI tinha um ano para renunciar ou ser morto. Veja, isso foi exatamente um ano antes da renúncia. Quer dizer, porque via as forças internas da igreja, a tal da maçonaria, na maçonaria eclesiástica, que só no Vaticano tem 4 lojas. 4 lojas. Não esquecer disso. Não esquecer disso. Então esse cardeal tinha avisado lá, né? E disso tomou ciência, com certeza, Bento XVI. Com certeza Bento XVI tomou ciência. Mas aquele bispo ainda diz que houve também um complô dos Estados Unidos. E coloca nesse complô Obama e Hillary Clinton, que foi o nome que eu esqueci de dizer esses dias, queria dizer o nome dela, me passou, não estava lembrado, a loirinha. Hillary Clinton, demônios, os dois demônios, satanistas, ambos satanistas, tanto Obama quanto Hillary Clinton. Hillary Clinton, satanista de carteirinha há muito tempo, de pai e de mãe, ou de sogro, enfim, Hillary Clinton. Mas sobre isto, penso que só sobre isto, Bento XVI se pronunciou dizendo não, que se ele soubesse que havia estas pressões, como não sabia que havia pressão interna para a sua renúncia, não sabia, como não sabia? Ele mesmo mandou investigar outro ponto,
ele mesmo mandou investigar a máfia de Galen, tá? Durante o seu pontificado. Ele mandou um cardeal a Bruxelas para examinar estava chegando aos seus ouvidos a existência da máfia de Galen, chamada depois, então, pelos próprios mafiosos, né? De máfia de Galen. Né? Então, ele mesmo tinha mandado. Não sabia ele? Claro que sabia, tinha que saber. Existia toda essa força dentro da igreja lutando contra ele. Aliás, ele sabia muito bem que um dos seus principais inimigos era Martini, o cardeal de Milão, ao qual ele deu de presente, Bento XVI, deu de presente um dos seus anéis. Dá de presente uma bala de 38 naquele homem. Por favor, não dá no seu anel, episcopal, por favor. Ele não merecia uma bala de um 38. Tá? Satanista também ele, horroroso. Então, como não? Essa parte não dá para se dizer que eu não sabia. Talvez ele se referisse, como digo, que veio mais recente, de fato, à luz, a luta e as artimanhas que a administração Obama aliado com Hillary Clinton, urgiram para a queda dele. Talvez isso ele não soubesse. Dizendo então ele que se soubesse, então mesmo ele não renunciaria. E daí, quem é que vai vencer essa afirmação agora de Bento XVI? Que ele não renunciaria se soubesse destas pressões. Quer dizer, é muito difícil, com os dados que nós temos, talvez, bobagem dizer isso em todo caso, talvez num futuro distante, que isso não haverá um futuro distante, surgisse à luz da história algum fato que hoje desconheçamos. Não virá à luz porque nem temos tempo para longas pesquisas e esperas. Mas então, tudo isso faz com que, de fato, se torne quase insuperável. Eu diria insuperável, a não ser eu diria que denunciar como inválida a renúncia de Bento XVI, depois de todos daquelas confirmações que eu tenho dito, isto é, no seu aniversário, vai Francisco homenageá-lo, se aproxima dele, e ele, mais do que rapidamente, tira o solidel, aquilo me para dizer, tirar o solidel para Francisco, só se fosse para tirar ele na cara dele, né? Aí ele teria razão. Né? Assim, não, por favor, né? Por favor. E o fato de ele, a cada vez que se criam novos cardeais, receber Francisco com essa corja de cardeais que ele elege lá, para os dois darem juntos uma bênção. Por favor, que nojo. Isso me dá um nojo. Me dá um nojo. Que coisa horrorosa. Então, como resistir a tudo isso? Fora o resto. Como resistir a tudo isso para acusar ainda Bento XVI de estar sendo forçado à renúncia? Se naquela época que ele fez a renúncia tivesse forças realmente insuperáveis para ele fazer a renúncia, forças externas insuperáveis, depois ele a confirmou tantas vezes que as confirmações valeriam, convalidariam a renúncia. Esta que é a análise jurídica que deve se fazer. Esta é a análise, não há outra. De forma que, para dizer que a renúncia de Bento XVI foi inválida, só se agora ele, num assomo repentino de coragem, viesse à luz dizendo alguma coisa. Não, este homem aí é um antipapa e eu vou continuar firme como chefe da igreja, como papa. Né? Só se ele viesse a dizer isso. Esse negócio de dizer que ele escolheu um nome raro, aliás, inusitado, não havia na história da igreja, de Papa Emérito.
como um sinal de que ele continuava sendo papa. Não, isso não. Não existia na igreja até o novo código, não havia bispos eméritos. Não havia bispos eméritos. Né? Havia bispos renunciantes, que se retiravam, pronto, eram substituídos por outros. Mas não se usava essa palavra emérito antes do novo código. Então acabou. Não há outra análise jurídica a ser feita do que aquela que temos feito hoje e ao longo dos nossos vídeos. Então, esperar a renúncia, quer dizer, esperar o exame da validez jurídica da renúncia de Bento XVI para opor-se ao antipapa que está destruindo a igreja com heresias e cismas, controvérsias e apostasia geral, isto é esperar a morte da igreja, que já se deu. Porque esse homem, digo, Monsenhor Nicolas Burks, confessa que estamos em heresia desde Amoris Laetitia. Estamos em sede vacante desde Amoris Laetitia, porque Francisco, tendo cometido o cisma, ele, com aqueles que o seguem, não está mais na Igreja Católica. Volto a repisar isto. Quem reza com herege é herege. Quem reza una com Francisco está fora da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Está fora da Santa Igreja Católica. Padre, bispo, Bento XVI, como é que tu reza a tua missa? Quem reza una com Francisco, não só a missa, todos os sacramentos, o breviário, onde aparece constantemente o nome do Papa. Quem reza una com Francisco está fora da Igreja Católica. Está em cisma fora da Igreja Católica. Repito isto com Monsenhor Nicolas Burks. Bandemiller, Burke, tu que queres ser tão... Por quê? Burke é jurista, ele devia saber isso melhor do que Nicolas Burks. Ele é jurista como eu. E de fato, então, termina a sua colocação, Nicolas Burks dizendo que os erros cometidos por Bergoglio são insolúveis. Com certeza. Insolúveis. Isso não tem. A única solução é um chute no traseiro desse homem, colocando-o para fora da igreja. O maior herege cismático, maior do que qualquer um. Como é que é a imagem que ele colocou lá no Vaticano? O Martinho Lutero é fichinha perto dele. Ário, aquele grande lá do início da história da igreja, é tudo fichinha diante dele. E esse é o ponto. Estes homens, e também Nicolas Burks, que precisa me ouvir, todos eles precisam me ouvir, Tá? Inclusive Dom Minutella, todos precisam me ouvir. O que lhes falta é isto, de entender que nós estamos a acreditar nas Escrituras. E ver nesses sinais todos que nós estamos no fim dos tempos, no fim do mundo. E que está se cumprindo as Escrituras sobre o fim do mundo. Entre as quais, de forma particular, o Apocalipse. Para identificar Francisco como aquele único que sobressai sobre os demais, sobressai sobre todos os demais, falso profeta do capítulo 13, versículo 11 e seguintes do Apocalipse. E entendendo isto, então, e da premência do tempo que nós vivemos, fazer aquilo que fazemos e tomar as medidas que nós dizemos que devem ser tomadas, em toda parte. Fugir desta igreja, desta contra-igreja de Bergoglio, fugir dela. Fugir
da nova ordem mundial. Fugir das cidades, sair das cidades. Por pequenas, nós somos uma cidade pequenininha aqui, mas por pequenas, sair desses lugares. Né? Tudo isso virá abaixo, será destruído. Tudo isso. Francisco já está agora destruindo, e está firme, viu? Não foi uma palavrinha solta que ele disse lá sobre a venda do patrimônio da igreja. Ele está firme nisso. Ele está agora afunilando esse desejo dele de ver. Falando lá das muitas igrejas que não têm fiéis suficientes e como podem ser reunidas uma só. Ele está firme lá está firme promovendo na Itália a venda do patrimônio da Igreja Católica. Daqui a pouco ele vem do Vaticano. Daqui a pouco ele vem do Vaticano. Então, estamos nessa situação, nós estamos nessa situação. Graças a Deus, um bispo vem à luz. Né? Sai um bispo. Então, talvez outros se deem por coragem, ou finalmente abram os olhos. Né? Mas precisam me ouvir. E contudo, precisam me ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.